mais eu vejo a importância que o São Paulo, né, que aquele elenco que o São Paulo teve na história do clube. De vez em quando, assim, eu estou um pouco mais saudosista, dou uma olhada, revejo alguns lances, alguns detalhes que às vezes passam desapercebidos, algum comentário que às vezes algum colega faz, e aí você vai lá no vídeo de novo olhar e você não tinha prestado atenção. E com certeza isso vai sempre fazer parte, sim, da minha vida, da vida dos meus familiares e da vida de todo São Paulo. Mas desde 2012, 2013, né, eu recebo convites para vir aqui para a Austrália para fazer clínicas de futebol, junto a comunidades, imigrantes, escolas, igrejas. E junto com outros ex-atletas, a gente vem, fica 10 dias, ficava, né, 10 dias aqui na Austrália, divulgando futebol, né, soccer. Mas o futebol australiano é diferente. E aí, dessas idas e vindas, surgiu o convite, né, para poder vir para cá e se estabilizar aqui, montar uma academia de futebol e divulgar o futebol, né, o soccer, para que os australianos aí possam ter mais interesse e desenvolver mais essa técnica. Assim, o alemão, o europeu, na verdade, não se preocupa assim muito, vamos dizer, no modo geral, só com relação à raça, né? Vamos dizer, em termos sociais ou de outras coisas, assim, tipo, eles não ficam medindo, né, as pessoas, tipo, o que você está vestindo, o que você está usando, se você é isso, se você é aquilo, de nacionalidade você é. E, assim, eu percebi muito mais no Brasil essa diferenciação. Olá a todos do All Sport, eu sou o Vanderlei Lima e mais uma entrevista. Acompanhe aqui no site e nas principais plataformas do UOL. O entrevistado de hoje está há 13 horas à frente do horário brasileiro. Atualmente mora na Austrália. Ele foi campeão pelo São Caetano. No São Paulo ganhou tudo: Paulista, Brasileiro, Libertadores, Mundial de Clubes da FIFA. Passou pelo futebol da Alemanha, Inglaterra e pela seleção brasileira, onde foi campeão da Copa América de 2007. Esteve também na Copa do Mundo de 2006 na Alemanha. É o autor do gol do título mundial de clubes pela FIFA em 2005, defendendo as cores do São Paulo diante do Liverpool. Hoje está com 46 anos. Estou falando do Carlos Luciano da Silva, o mineiro. Tudo bem com você, mineiro? Fala, Vanderlei. Tudo bem, querido? Tudo bem. Aqui tudo certinho, graças a Deus. Então, estamos gravando essa entrevista hoje, dia 18 de setembro, aqui, horário do Brasil, 19 horas e 30 minutos. E aí, na Austrália? Pois é, aqui nós estamos no domingo, né? Uhum. Dia 19, agora são 9h30 da manhã. 9h30 da manhã. Isso. Não, Então, 8h30 da manhã, perdão. 8h30? Isso, 8h30. 8h30 da manhã. São 13 horas mesmo, né? Isso. Tá. Agora, Carlos Luciano da Silva, você é gaúcho, não é, mineiro? Pois é, cara. Apesar do apelido aí de mineiro, gaúcho, de Porto Alegre. E esse apelido eu tenho desde pequeno, desde os 6 anos de idade. É um apelido herdado do meu irmão, na verdade, né? Cláudio Mineiro, ele era um jogador que estava no Internacional na época, no profissional, e eu e meu irmão estávamos na categoria de base do Internacional. Então, por o meu irmão ter uma característica, né, e ter a fisionomia parecida com Cláudio Mineiro, o pessoal na brincadeira começou a chamar meu irmão de Cláudio Mineiro, até porque ele jogava na mesma posição que esse atleta. E aí, posteriormente, quando eu comecei a jogar, eu era um mineirinho, né? Porque o pessoal me via junto com o meu irmão, eu era um mineirinho. E, na sequência, meu irmão acabou parando de jogar, desistindo de jogar, eu continuei, mas o apelido ficou e permaneceu como uma marca até os dias de hoje. E agora, mineiro, é verdade que eu já li, você foi dispensado do... Você ficou com alguma rusga, assim, no sentido até natural, tá? Na minha opinião. Caramba, sou gaúcho, Inter e Grêmio. E eu vou falar que você não vingou ou não deu certo? Não posso falar isso, porque a história sua explica que deu muito certo e é vencedor em muitos títulos. Mas ficou alguma, assim, não é mágoa, alguma tristeza. Caramba, nasci aqui em Porto Alegre, fui dispensado do Internacional
pela altura, é isso mesmo, e depois pelo Grêmio, porque você tinha sido passado pelo rival internacional. É coisa de louco. Mas isso aconteceu? Meu sonho dentro do futebol era poder me tornar um profissional para poder ajudar a minha família. A família, e a gente fez uma origem assim bem humilde, não tinha muitos recursos, muitas condições, então tipo desde cedo meu foco era fazer o meu melhor para um dia poder dar uma condição melhor de vida para minha família. E então com aquele sentimento de criança, de ajudar a família e também ter uma paixão, né, carinho pelo clube, foi ali que eu me projetei. Eu não posso negar que o clube me ajudou muito, e até mesmo por eu ter uma baixa estatura, o clube sempre procurou dar um acompanhamento e parte nutricional e tudo que fosse possível para apostar em mim. Mas quando chegou numa parte ali bem próximo, né, de definir, e aí tipo é uma coisa natural, porque tem outros jogadores que também estão tentando, né? Então tinha 3 ou 4 jogadores na minha posição, e aí o treinador tinha que optar por 2 jogadores, se não me engano só. Então, entre esses jogadores eu não estava, e uma das alegações foi porque o meu biotipo na época, né, não me favorecia muito, principalmente para o futebol gaúcho. Então, entendi a posição dele, respeitei. Foi um baque muito grande, né? Mas vida que segue, a gente não entendia o que estava pela frente. E na sequência, tava tendo a oportunidade de uma peneira no Grêmio também. E aí passei na primeira e segunda fase. E aí quando estava para definir, né, que o pessoal pediu o documento, perguntou da minha situação, falei que tinha sido dispensado do Inter, precisava pegar a minha liberação. Aí o cara acho que não gostou muito e falou: então você não precisa voltar mais. E, enfim, ali esses acontecimentos foram verídicos, né? Mas o que é interessante é que não, quando a gente tem um sonho, a gente não pode desistir, né? Independente se algumas barreiras, alguns contratempos aconteçam aí nesse percurso, a gente precisa levantar a cabeça e tentar, né? O meu objetivo depois disso foi tentar o máximo que eu pudesse, e se não acontecesse, eu não ficaria frustrado, né, de não de não ter tentado. Mas não ficou nenhum tipo de ressentimento. Lógico que para mim seria interessante ter jogado no meu estado, na minha cidade, mas tinha uma outra história, né, para ser escrita, e fico feliz por isso. Porque além de Felipão, Renato Gaúcho, entre outros, podia ter um gaúcho mineiro, né? De repente, né, mineiro? Pois é, Isso, mas tem um fato interessante também. ah, É, depois de tudo isso, né, depois que eu já tinha uma carreira não tanto consolidada, mas já tinha já uma certa conhecimento no mercado, recebi alguns convites, sim, do Internacional de Porto Alegre, algumas sondagens, Grêmio também, mas nunca assim nunca conseguimos avançar, né, em termos de fechar ou negociar alguma outra situação. é. Agora, lá atrás, se eu sou o cara do Grêmio, não deu, vai, foi dispensado. Então aqui você vai ver, ó, agora, né? Ia ser interessante, né? Aí você ia jogar um Grenal, você ia fazer assim, ó, banana! Isso no tom de brincadeira, né? Lógico, Ah, estou sim, sim, sim. falando brincando. Agora, Não, pois não. mas isso, assim, foram coisas que me ajudaram, né, a amadurecer e a crescer e administrar também as dificuldades emocionais, né, muito cedo. Tanto que talvez se eu tivesse levado por esse lado de querer mostrar o que eu era ou o que eles deixaram de aproveitar, talvez não tivesse vingado. E o meu foco, no meu alvo, como eu falei, foi sempre a minha família. Isso foi sempre que me motivou, sempre que me alavancou a não desistir, mesmo que algumas portas se fechassem. E até minha carreira é algo bem atípico, né, dos outros jogadores. Cheguei com 29 anos no São Paulo, saí do Brasil com 31 anos para a Europa. Então são muitas coisas assim meio que contraditórias de uma carreira normal de um atleta profissional. Agora, Mineiro, o que representa o ano de 2005 na sua vida? Foi um marco, né? Foi um marco, e ali praticamente foi o auge da minha carreira, né, como atleta profissional, e poder fazer parte de um clube como São Paulo, marcar a história e ser lembrado com carinho depois de tantos anos, né? Isso é algo que me deixa muito feliz, me deixa muito satisfeito.
Mas à medida que o tempo passa, Vanderlei, é que a gente vai aprendendo a valorizar esses momentos, né? Às vezes, assim, no momento, no calor da situação, a gente acha que é uma coisa normal, que é uma coisa corriqueira, né? Mas quanto mais você vai conhecendo o futebol, vai conhecendo a dimensão, o quanto isso mexe com as pessoas, a gente vai entendendo a importância, né, das conquistas, das vitórias e do quanto é importante representar a camisa de um clube. Quantas vezes você viu o jogo ou o seu gol diante do Liverpool que deu o título? Você é o cara que fez o gol do título contra o Liverpool. Você tem noção disso agora, depois de 16 anos ou não? Então, cada ano que passa, eu começo a ter mais noção, né? Eu não tinha tanta noção assim do futebol europeu, né? Antes de mudar para a Europa, né? Questão de investimento, questão das competições, das importâncias, enfim. E quanto mais assim eu me aprofundo, quanto mais eu vejo, né, quantos clubes estão preocupados em conquistas, em se tornarem campeões e títulos, mais eu vejo a importância que o São Paulo, né, que aquele elenco que o São Paulo teve na história do clube. De vez em quando, assim, eu estou um pouco mais saudosista, dou uma olhada, revejo alguns lances, alguns detalhes que às vezes passam desapercebidos, algum comentário que às vezes algum colega faz, e aí você vai lá no vídeo de novo olhar e você não tinha prestado atenção. E com certeza isso vai sempre fazer parte, sim, da minha vida, da vida dos meus familiares e da vida de todo São Paulo. E eu me recordo agora, você falando, que eu já aqui mesmo no All Sport, entrevistando pautas do São Paulo, de história de Libertadores e também Mundial, eu entrevistei o Júnior, lateral esquerdo, e o Alex Bruno, que estava no banco de reservas. Eu não sei qual dos dois, ou os dois. Eles me falaram o seguinte, que depois, lá no hotel, você, autor do gol do título do São Paulo, os jogadores tudo comemorando e tal, disse que foram no seu quarto, aí você vai me confirmar ou não. E parece que você tinha comprado um computador, alguma coisa, você estava querendo a configuração, alguma coisa desse sentido. É verdade isso, Mineiro? É verdade isso ou não? É, se eu não me engano, era o Lugano que foi lá no quarto, né? Acho que depois que a gente voltou para o hotel, teve uma recepção, teve uma festa, o pessoal comemorando lá embaixo, né? E estava extremamente cansado, né? Tava bem desgastado. E depois da janta, subi para o meu quarto. E realmente tinha comprado um notebook, né, no Japão. E eu estava, na verdade, estava conversando com a minha família. Estava lá no antigo MSN, né? Isso. E ali eu estava ali conversando com a família, né? Tipo, agradecendo e a gente se alegrando por aquele momento. E o pessoal chamando lá embaixo, né? Chama o Mineiro, cadê o autor do gol? Não sei quem e tal. Mas, tipo, naquele momento ele estava tendo uma certa privacidade, né? Junto com a minha família, me alegrando com a minha família. Mas acabou que eu nem desci depois. Aí deixei por outro dia para estar lá com a galera. E o pessoal achou, tipo, o cara tinha que estar quebrando tudo aqui, tá no quarto, tá dormindo, etc. Então, mas foi bacana, foi marcante, de fato. E aí você foi para a Alemanha. Foi para o país certo, na hora certa, no momento certo? Como que você define? Quanto tempo você ficou na Alemanha, Mineiro? Então, depois que eu saí de São Paulo, estava definindo algumas propostas e a que nós decidimos foi a do Hertha Berlim, para a Alemanha. Mas eu fiquei, assim, nunca tinha tido uma experiência internacional, né, de jogar fora. Então, com 31 anos, tipo, fazer uma mudança, ter uma mudança de vida é algo que exige, assim, uma frieza também, né? Porque está mexendo com a família, não só com a carreira, mas mexer com toda uma família, um método novo de vida. Mas optamos pela Alemanha. Os 6 primeiros meses não foram fáceis. Chegamos no inverno, né, na Alemanha, o idioma, a cultura totalmente diferente. E nos primeiros 6 meses já estava querendo desistir, né, retornar para o Brasil. Mas tinha ainda o contrato para cumprir. E aí, quando retornamos para a Alemanha, já era verão, país totalmente diferente no verão. Impressionante como o clima, né, faz a diferença. Então, voltamos para a Alemanha, verão, tipo, as pessoas mais abertas, mais felizes, o pessoal frequentando os parques, o pessoal indo em restaurante, tipo, pô,
essa Alemanha aqui eu não conhecia, né? E aí começamos a conhecer mais pessoas e ver uma Alemanha assim que a gente não conhecia e a gente ficou assim bem interessado. E aí depois, um momento assim que o contrato já estava acabando, a gente decidindo, né, o que a gente ia fazer, se ia continuar, se ia voltar para o Brasil, algum outro lugar. E aí nós decidimos ficar na Alemanha o máximo possível, até porque os meus filhos, né, já tinham aprendido o idioma muito rapidamente. Por aquela conquista deles, por aquele esforço deles, nós decidimos ficar o máximo possível que a gente pudesse na Alemanha, para que eles pudessem desenvolver a educação deles ali e a gente pudesse dar uma qualidade de vida melhor para eles. Mas algumas coisas não aconteceram como a gente planejou, acabou meu contrato, não renovei com Hertha, acabamos indo para a Inglaterra por uma temporada e foi uma experiência boa também na Inglaterra, apesar de não ter jogado muito. E logo na sequência recebemos um convite para voltar para a Alemanha. E aí nós decidimos voltar para a Alemanha, que era algo que a gente já conhecia, já tinha experimentado. Fiquei mais uma temporada na Alemanha e depois que eu finalizei minha carreira em 2010 pelo Schalke 04, nós continuamos mais 9 anos na Alemanha. Em total foram mais ou menos 12 anos na Alemanha. Nesse período de Inglaterra, Alemanha, a gente viu muitos casos, Mineiro, babaquice, né, de racismo. Né, racismo. Uhum. Você sofreu racismo na Alemanha, na Inglaterra, na Europa? Não, na Inglaterra não lembro assim, de nenhum caso. Na Alemanha, isso era uma das coisas assim, que me deixava preocupado, né? E presenciei uma vez assim, algo assim, bem inusitado, mas não foi assim, não sei se foi diretamente, né? Até porque eu não entendia muito o alemão, mas alguém estava xingando lá, um jovem, acho que até estava bêbado, não entendi muito o que ele falou, acho que era alguma coisa assim que... E começou a fazer alguns gestos assim, que na interpretação, meio que podia se ilustrar que era algo de racismo, mas foi bem inusitado. Mas assim, o alemão, o europeu, na verdade, ele não se preocupa assim muito, vamos dizer, no modo geral, só com relação à raça, né? Vamos dizer, em termos sociais ou de outras coisas assim, tipo, eles não ficam medindo, né, as pessoas, tipo, o que você está vestindo, o que você está usando, se você é isso, se você é aquilo, de nacionalidade você é. E assim, eu percebi muito mais no Brasil essa diferenciação, digamos, né, a pessoa te medindo, né, o que você está vestindo, que carro você está, que relógio você está usando, do que propriamente na Europa. Então, nesse contexto geral, eu acho que é muito mais latente no Brasil, infelizmente, do que na Europa, né? Eu vivi ali na Alemanha 12 anos, como eu falei, e vivemos muito bem, tanto que vivemos tantos anos lá. E é um país que a gente tem um carinho muito grande. Antes de nós deixarmos a Alemanha, né, para vir para a Austrália, nós conseguimos, né, nós conquistamos a cidadania alemã. Então hoje nós somos alemães também. A primeira língua dos meus filhos praticamente é o alemão. Então é um país que deixou marcas grandes e que a gente sempre vai ter um carinho muito grande. Então, o brasileiro, o Brasil, ele é mais preocupado com o status. É mais ou menos isso, né, Mineiro? É mais ou menos isso, né? Tipo, você chegar, a pessoa já começar a te medir, né? E aí a Copa do Mundo de 2006. Eu já entrevistei algumas vezes, ou várias vezes, o Carlos Alberto Parreira, que foi o treinador, a eliminação diante da França, tudo. Uhum. Você foi mal aproveitado naquele elenco da seleção brasileira? Caberia um mineiro? Não estou falando do gol da França, não, estou falando num todo de Copa do Mundo. Né? Você acredita que ou era muito difícil combater aquele meio-campo, no que eu quero dizer a respeito de disputar a posição naquele setor, Mineiro? Então, é difícil falar, né? Porque eu entendo, né, do meu ponto de vista, que cada treinador ele tem sua ideologia, seu ponto de vista, aquilo que ele entende que é o melhor para o momento ou para o que ele está montando, né? Então, dentro de todos aqueles nomes, né, todo aquele grupo, de todo aquele elenco,
Se falar que um ou outro não foi bem aproveitado, às vezes é uma incógnita. A gente não sabe até que se coloque em campo para saber qual seria o resultado. Mas, assim, para mim foi uma oportunidade imensa de estar ali, de estar aprendendo, de estar vivendo aquele momento. Eu era mais uma peça, digamos assim, dentro do que cada um ali tinha uma característica e talvez, para aquele momento, talvez não era interessante para o que o treinador precisasse dentro do que ele estava querendo montar. Mas fico feliz por ter sido lembrado, né? Tipo, não foi na primeira chamada, mas foi por uma situação também assim, que não foi das que eu posso dizer que eu desejava. Infelizmente foi através de uma contusão de um colega, de um amigo de trabalho, o Edmilson, mas por se ter sido lembrado e fazer parte daquele grupo e estar à disposição para alguma situação, para mim já valeu muito a pena e foi um aprendizado assim que fica para a vida toda. Agora me vem, né, na mente ou em mente 2014, Copa do Mundo aqui no Brasil, 7-1 para a Alemanha em cima do Brasil no Mineirão. Você estava onde? Como que foi essa repercussão naquele dia para você, que já conhecia o futebol da Alemanha, o país, enfim, tudo? Pois é, nesse período, eu estava no Brasil nesse período. Estava participando de um projeto social lá em Recife, e projeto social alemão, na verdade, né? Eles que me trouxeram para mostrar um projeto que eles cuidavam no Brasil, e aí me convidaram para estar junto, para estar auxiliando e ajudando. Só que no dia que teve o jogo do Brasil e Alemanha, eu estava num voo, estava indo Recife e Porto Alegre. Estava indo para Porto Alegre para resolver algumas coisas. E aí os alemães estavam retornando para a Alemanha. E aí durante o voo, né, que foi bem no horário do jogo, aí estava sentado e o comandante, né, o pessoal do bordo, falando, né, sobre o jogo. Daí com um pouco o cara passa e fala 1-0 para a Alemanha. Aí foi até o fundo do avião, fez alguma coisa, com pouco voltou 2-0. Aí foi no fundo de novo, 3-0. Tipo, a gente achando que ele tá brincando, né? Tipo, o cara tá brincando, não é possível. Ele começou a falar o resultado pra gente dentro do avião, tipo, o pessoal falando, tá de sacanagem, tá? Não tá falando sério, tá? É pegadinha. E aí depois, quando eu desci, né, no aeroporto, o pessoal comentando, toda aquela repercussão, tipo, algo inexplicável, né? Não tem... Acho que nem com alguns alemães que eu conversei, nem eles acreditam, na verdade. Foi algo bem atípico, algo que marcou a história, infelizmente, de uma maneira vexatória. E, assim, alguns alemães tentaram fazer algumas brincadeiras, alguns pediram desculpa, né? Mas eles não têm aquela, pelo menos os que eu conheci, não tem aquele, como é que fala? Zoeira? A ideia de fazer chacota, fazer zoeira, ficar tirando, né? Eles comentam sobre o jogo, alguns querem entender o que aconteceu e tal. Mas, depois que eu voltei para a Alemanha, foi bem tranquilo, né? Não teve muita zoação com relação a isso. Agora, o Mineiro está na Austrália. Por que a Austrália? Você estava na Alemanha, né? Enfim, porque, o que aconteceu? Você tem amigos aí? Como que foi? Então, estava na Alemanha, mas desde 2012, 2013, né? Recebo convites para vir aqui para a Austrália para fazer clínicas de futebol, junto a comunidades, imigrantes, escolas, igrejas, e junto com outros ex-atletas, a gente vem, fica 10 dias, ficávamos, né, 10 dias aqui na Austrália, divulgando futebol, né, soccer. O futebol australiano é diferente. E aí, dessas idas e vindas, surgiu o convite, né, para poder vir para cá e se estabilizar aqui, montar uma academia de futebol e divulgar o futebol, né, o soccer, para que os australianos aí possam ter mais interesse e desenvolver mais essa técnica. O esporte aqui é muito bem sucedido, muito bem praticado,
E só que o futebol, o nosso futebol, ele não está entre os mais populares, né? Ele é o quarto ou quinto esporte mais procurado aqui. E a ideia é que o futebol seja mais expandido e que atraia mais jovens, mais crianças, além de criar oportunidades, né? De ser uma ferramenta de socialização aqui para o australiano. O ex-atacante do Corinthians, o Bobô, ele jogou aí, mora, não sei se... Eu lembro que eu entrevistei ele há alguns anos. Ele estava no Sydney FC e tinha retornado esses tempos atrás, não sei se ele continua lá ainda, mas é um jogador que fez muito sucesso e tem muito sucesso aqui na Austrália. Assim. Infelizmente, a liga ainda não é muito atrativa, né? Eu gosto bastante, mas não é uma liga muito atrativa, até porque não se divulga muito, né, a liga australiana, mas é uma liga que tem muito para crescer, é um futebol que tem muito para ser desenvolvido e que eu creio que no futuro vai dar bastante trabalho em termos mundiais, inclusive em termos de seleção. O feminino, né, já se destaca bastante, mas precisa trabalhar um pouco mais, ter um pouco mais de maturidade, né, para que o futebol australiano seja mais competitivo. Fisicamente, são muito fortes, mas ainda faltam alguns detalhes para que eles possam aí ser bem competitivos em termos de futebol internacional. Agora, e o futuro do Mineiro? Não pretende ser treinador? Vai ficar nessa linha mesmo que você está fazendo? O que você planeja? Tem curso de treinador? Pretende voltar para o Brasil? O que o Mineiro pretende no futuro? Você tem quantos filhos? Tem 4 filhos. 4 filhos? 3 estão comigo aqui, a mais velha está no Brasil. Está no Brasil. Então, assim, atualmente, além desses projetos, né, de divulgação do esporte e do futebol, eu estou treinando um clube, seria, acho, equivalente à terceira divisão no Brasil, do futebol feminino. Mas em 2011, 2011, eu fiz a licença C, né, lá na Alemanha. Mas a ideia era só poder estar, né, no meio, nunca almejei ser treinador ou estar envolvido assim, tipo uma coisa mais séria, onde você tem que abrir mão aí de algumas outras prioridades, que no caso para mim é a família, né? Então, tipo, quando você é treinador de fato em alto nível, em alto rendimento, você tem que estar ali praticamente a carreira de um atleta, novamente. Você tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair, né? Além dos planejamentos que você tem que estar envolvidos aí para organizar para o clube. Então, comecei com uma coisa mais light aqui, mas não tem, assim, planos, pelo menos no momento, de ir mais além disso. Para mim é mais como uma experiência, para me ajudar com a língua também, mas fazendo uma avaliação dessa primeira temporada, para mim foi muito válido, sou muito feliz. Legal. Essa entrevista foi com o mineiro, ex-volante do São Paulo, que hoje mora na Austrália. Só foi ele que fez o gol do título do São Paulo de 2005 contra o Liverpool, na final lá no Japão, Mundial de Clubes da FIFA. Continue aqui nos prestigiando. Em breve, mais uma entrevista para o All Sport. Então, até a próxima. Valeu! Uau!